As festas judaicas, as festas de Elohim, a festa do Senhor, a festa que todo ano se comemora nas comunidades judaicas, lembrando do que foi entregue por Moisés ali no pé do monte, para que todo Israel cumprisse eternamente, perpetuamente essas festas. Nós sabemos que são 7 festas que o Senhor entregou para seu povo cumprir. Mas o que quer dizer, o que significa essas festas para o Senhor Deus? Porque para Israel, para a comunidade judaica, são rituais que precisam ser cumpridos ano a ano. Hoje já não se tem o templo, então esses rituais são lembranças, são celebrações. E hoje eu quero falar para você o que significa realmente as festas que o Senhor Deus deu a Moisés. Porque elas são mais do que festas, elas são celebrações que deveriam ser cumpridas pelo Messias. Exatamente. Todas as 7 festas que estão ali no livro de Êxodo, no livro de Levítico, elas precisam ser cumpridas uma a uma pelo Messias. E poucas pessoas conseguem entender isso. A comunidade judaica, eles continuam cumprindo o ritual, porque para alguns deles o Messias não chegou. Para outros, essas festas nem existem. Os cristãos, por exemplo, que têm o livro hebraico como prática de fé e de testemunho, sequer sabe o que significa as festas judaicas, as festas de Adonai, a festa do Senhor. Mas essas festas, meus irmãos, elas foram entregues como alfabetização, mas essas festas foram apresentadas a Israel como alfabetização, para eles serem alfabetizados todo ano, até que o Messias viesse cumprir todas essas festas. Nós, como cremos que o Messias já veio, nós precisamos entender como ele cumpriu as festas. E isso tudo está nas Escrituras. Tem pessoas que só acreditam na primeira parte, que é o Antigo Testamento, como nós dizemos. E outros acreditam que é mais fácil ler somente os últimos acontecimentos que nós chamamos de Novo Testamento. Mas pense bem, uma pessoa pega um livro, divide no meio. Quem fica com a primeira parte só vai conhecer o início da história. Quem fica com o fim só vai saber o final da história. Mas as histórias não terão conexão, porque as histórias precisam ser lidas completamente. O Senhor Deus nos deu de Gênesis a Apocalipse, para que possamos ler toda a história e entender completamente. Então, irmãos, nós vamos ter que entender o livro de Gênesis, Apocalipse, para entender toda a história das festas. E hoje eu estou dando uma pincelada para os irmãos poderem entender, para eu poder entrar nas festas. Esses vídeos que falam das festas de Israel não são vídeos tão vistos, porque as pessoas elas não procuram. Mas como vocês pediram para fazer o vídeo sobre as festas, eu fiquei muito feliz, irmãos, porque as pessoas começaram a se interessar pelo predileto, por algo muito importante, que é saber a história. Quando a gente tem o livro, quando nós lemos o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, ali nós vamos encontrar 4 festas, que são as festas de primavera, porque sempre veremos as festas divididas em estações, porque Deus ele usa a agricultura como lúdico para falar com seus filhos, para chegar ao auge que ele queria. Então, Jesus ele já nasceu e já cumpriu 4 festas: Páscoa, Asmos, Primícias e Pentecoste.
Mas para a gente falar dessas festas, nós vamos ter que parar quietinhos com a Bíblia, ponto a ponto, para vocês poderem compreender. Só que nós temos um quinto evangelho. Cláudia, que loucura é essa? Que heresia é essa? Irmãos, o livro de Apocalipse, que é o livro de revelação, nós podemos compreendê-lo como o quinto evangelho. Por quê? Porque no livro de Apocalipse está as 3 últimas festas que o Messias ainda há de cumprir. Mas ele já deixou relatado e explicado como essas festas vão acontecer, que é a festa de Teruá, a festa da expiação, ou o Yom Kippur, que foi a festa que vocês pediram para falar, e a gente vai falar dela bem devagarzinho, e a festa dos tabernáculos. Essas 3 festas são festas de outono, para uma estação diferente, né? Como a gente falou, a festa das primavera foram 4 festas, e a festa de outono são 3, que nós estamos aguardando agora, aguardando porque são os finais, os últimos momentos da história da humanidade. Então essas 3 festas que falta se cumprir, Deus chama o apóstolo João ali na ilha de Pátimo e tem uma conversa divina com ele. Na verdade, o apóstolo João, ele vai escrever aquilo que o Senhor Jesus manda. Nós sabemos que o apóstolo João, ele foi o discípulo amado, ele era um dos mais novos e Jesus tinha todo um carinho também com ele. Jesus já sabia então tudo que ele ia passar, o que de pesado, né, ele ia passar e o que ele ia fazer. Na verdade, João, nós podemos dizer que ele era o escriba, ele foi o escriba de Jesus. Jesus relata e ele escreve. Ele não escreve de si mesmo. O livro de Apocalipse, ele não escreve o que ele quer. Ele escreve o que o Senhor Jesus manda ele escrever. Então, nós podemos chamá-lo de escriba. E ali, quando o Senhor aparece para ele, como judeu, ele já identifica o que o Senhor começa a falar para ele. Além de identificar, o Senhor começar a explicar, ele começa a ver através das figuras. Todo livro de Apocalipse vai ter figuras. Se você só tiver o livro de Apocalipse, você vai entender tudo errado. Por quê? Porque você não conhece as figuras. Você já viu aqueles livrinhos que mandam aí, se você identificar que um triângulozinho é a letra A, todo lugar que tiver um triângulozinho, você vai botar a letra A. Se você descobrir que a letra O é um quadradinho, todo lugar que tiver a letra O, o quadradinho, você já sabe que fazem referência. No livro de Apocalipse não é diferente. Toda a simbologia foi dada lá no livro de Daniel, na lei, pelos profetas. E aí, quando chega em Apocalipse, o Senhor Jesus pega tudo que estava lá e traz para a revelação final. Então, se você não tem o livro do Antigo Testamento, como é que você vai ligar? Não vai ligar. É por isso que a gente escuta um monte de coisa que não bate, porque inventa da cabeça. E não pode inventar. É uma linha só de raciocínio, porque Deus não muda. Deus, não há nele sombra de variação. Ele é linear. Então, toda a lei, tudo que está nos profetas, na lei de Gênesis, está em Apocalipse finalizando. Então, queridos irmãos, o livro de Apocalipse é Jesus contando para o apóstolo João, que não serviu para o apóstolo João porque ele morreu, mas para que nós entendêssemos nos finais dos dias como seria a sua vinda.
E agora nós estamos vendo, né? Tem irmãos que colocaram lá, estamos despertando. Queria até agradecer irmãos da Bahia, de Minas. Olha, tem irmãos que já mandaram mensagem do Japão. Eu falo assim, Jesus, tem misericórdia, nos ajude a falar melhor, né? Que eu tenho uma dificuldadezinha com as palavras, mas o Senhor está tendo misericórdia. Então, irmãos, esse despertar pelo esse conhecimento não é à toa. É o Espírito Santo nos despertando agora para o final, para conhecer a verdade, porque nós vamos precisar da verdade agora. João deixou lá, houve muitas coisas erradas que entraram lá para trás ao longo dos séculos, mas agora é hora de restauração. Deus vai restaurar a palavra dele, Deus vai restaurar a palavra dele, não, né? Ele vai trazer a palavra verdadeira para os nossos corações. Nós vamos ter que entender, compreender o que o Senhor quer nos mostrar no livro de Apocalipse. E aí a gente precisa entender o Antigo Testamento e casar e compreender a história toda. Que teve uma irmã que perguntou, irmã, como é que a gente faz para entender desse jeito? A gente tem que ir e voltar, porque o livro é complexo, mas está tudo dentro da palavra, para que nós não nos percamos. Nós só precisamos entender como nós vamos ler esse livro e conectar. Então, ali no livro de Apocalipse, para não sair da mensagem, ali no livro de Apocalipse, irmãos, está Jesus, o próprio Jesus vem explicar como ele vai finalizar a história com as 3 festas. E aí, quando João vê o Senhor Jesus aparecendo para ele, você vê que Jesus aparece todo de branco. E aquela roupa branca, um judeu, um hebreu, sabe logo que representa o sumo sacerdote em um único dia do ano, que é o dia do Yom Kippur, o dia da expiação, que era o dia que o sacerdote ele tinha autorização para entrar no Santo dos Santos para fazer expiação por todo o povo, e aquele gesto sendo aceito, o povo saía perdoado para entrar na última festa, que seria a festa dos tabernáculos. E aí a gente vai ter que estudar isso ponto a ponto. Eu acho que as festas finais são muito importantes agora para a gente entender. Porque ali no livro de Apocalipse vai contar as 3 festas todas pelo Senhor Jesus. Ele vai mostrar ele como sacerdote, ele vai dizer toca a trombeta, toca a trombeta. E se você não sabe o que é tocar trombeta, você não vai entender, mas as festas das trombetas, o tocar da trombeta, está tudo no Antigo Testamento. A festa da expiação está no Antigo Testamento. E a festa do tabernáculo está no Antigo Testamento. E todas elas estão simbolizadas pelo arrebatamento, pela ira de Deus sobre a terra, pelo retorno do Messias para o governo milenar, e depois nós entraremos na eternidade, que é a Nova Jerusalém, que desce do alto, que também está ali no livro de Apocalipse. Então, quando a gente fala que o livro de Apocalipse é o 5º evangelho, ele está mostrando e finalizando tudo. Então, queridos irmãos, para entendermos a história das festas, que é um ritual que marcou a mente, todo ano tinha que se fazer, porque Deus queria colocar no coração. Então, queridos irmãos, as 7 festas de Israel, 4 já se cumpriram, 3 vão se cumprir ainda na segunda vinda do Senhor. Então, 4 festas se cumpriram na primeira vinda, e mais 3 festas se cumprirão na segunda vinda. Agora, no retorno do Messias, está lá as 3 festas restantes. E se você não conseguir conhecer as 3 festas, você vai ficar perdido, porque as festas vão marcar o tempo do fim e mais ou menos o momento que o Senhor vem. Tem pessoas que falam assim, ninguém sabe quando o Senhor vai voltar, o Senhor vai voltar a qualquer hora. O Senhor não pode voltar a qualquer hora. O Senhor tem que voltar dentro das festas, assim como no dia, assim como quando Jesus esteve nessa terra, ele cumpriu
todas as festas ele cumpriu todas as festas dentro do seu período. Agora, na volta, ele vai cumprir todas as festas dentro do período das festas. Só que as pessoas dizem assim, ninguém sabe, só que a palavra diz, você não sabe o dia, você não sabe a hora. Realmente, depois, quando você começar a estudar as festas, você vai entender por que está escrito, você não sabe o dia, você não sabe a hora, porque está lá dentro da festa de Israel. Então, queridos irmãos, eu vou deixar essa palavra para você nesse dia sobre as festas de Israel e depois nós vamos comentando pouco a pouco sobre as festas. E espero que você compartilhe esse vídeo, dê like, deixe seu comentário, porque esse é um dos vídeos que tem pouca visualização. Não que eu estou me importando com a visualização, mas aí chega a menos irmãos. Mas o nosso intento aqui é passar um pouco do que eu sei para os irmãos. Sei tudo? Não. Alguns irmãos aí sabem até muito mais do que eu e resume muito melhor. Então, quando eu não souber, sempre vai aparecer um irmão aí que vai deixar uma mensagem bem explicadinha, tá, irmãos? E aqueles irmãos que não têm o mesmo pensamento que nós, os seus comentários ficam lá para reflexão. E eu espero fique para reflexão, quando não é algo ofensivo, né, irmãos? Senão, quando é ofensivo, o próprio YouTube exclui. Então, fico com essa palavra. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.